Eu já ouvi algumas teorias da conspiração ou não, de que todo esse negócio de Lava Jato, de derrubar a Dilma, era jogada dos americanos. Isso faz sentido em algum ponto? Primeiro que eu não gosto do termo teoria da conspiração, né? Porque a conspiração é parte da política. Uhum. Então não existe teoria da conspiração. A conspiração é parte da política. Mas vamos aqui concatenar alguns fatos. Tá? Não sei se você conhece os Estados Unidos, né? Não conhecer fisicamente, né? Mas conhecer os Estados Unidos como eles operam no mundo, né? Um país gigantesco aqui na América do Sul, com o Brasil. Já na década de 70, o Henry Kissinger diz o seguinte, vendo o processo de desenvolvimento brasileiro, ele dizia que o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo em 50 anos, junto com a União Soviética e o Japão. O Brasil se industrializou rapidamente. O Brasil fez um caminho em 50 anos que a Europa demorou 600 anos para fazer. Ou seja, o Brasil sai da Idade Média em 30 e entra na Idade Contemporânea em 80. Né? Em 50 anos temos um caminho absurdo. E o Henry Kissinger falou o seguinte, nós não vamos tolerar um Japão na América do Sul. Ele falava claramente isso. Ou seja, aquele processo de desenvolvimento tem que ser brecado. Ele falava isso. Mas isso é só para introduzir a conversa. O Brasil, a partir do governo Lula, ele passa a fazer parte de um arranjo. Aliás, acertamos por equívoco, né? Ou seja, nós montamos uma política externa, continuamos uma política externa independente, aprofundamos algo que Geisel inaugura no governo dele, que é uma política externa independente, altiva e ativa, ou seja, o governo Geisel nos governos militares. Então o Lula, em certa medida, é uma continuidade aprofundada daquilo, né? E nós, comércio sul-sul, então nós aumentamos em 10 vezes o nosso comércio exterior. E fomos nos meter em um rolo, no bom sentido do termo, com Índia, China, Rússia, depois da África do Sul. E esse rolo chama-se BRIC. E esse BRIC monta um banco de desenvolvimento cujo objetivo era fomentar obras fora dos BRICS. Além de montar um colchão de segurança financeira para esses países, também investir conjuntamente em países como o país da África, países da América Latina, etc. A partir dessa instituição. E essa instituição passou a ser uma ameaça direta às instituições criadas no âmbito de Bretton Woods 45, a FMI e o Banco Mundial. Né? O FMI e o Banco Mundial também emprestam para o mundo. Só que emprestam com condicionalidade. Você vai ter que privatizar, vai ter que abrir a conta de capitais, ou seja, eles não têm almoço grátis. Enquanto que o Banco dos BRICS e a própria China empresta com muito poucas condicionalidades. É muito mais vantajoso pegar empréstimo com a China do que com a FMI e o Banco Mundial. E o Brasil passou a fazer parte de uma moldura financeira internacional que estava desafiando um sistema inaugurado em 45 que serviu ao poder americano. Esse é um ponto. O outro ponto, o Brasil descobre pré-sal. E descobre o pré-sal, e ao descobrir o pré-sal, coloca a Petrobras como operadora única desse pré-sal. Ou seja, não ia ter entrega do pré-sal para empresas estrangeiras, como ocorreria na época do Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, a Petrobras vai ser operadora única do pré-sal. Né? E ao lado disso, coloca 60% de conteúdo nacional para qualquer encomenda do pré-sal. Ou seja, isso fomentou o surgimento de 4 mil pequenas e médias empresas do Brasil voltadas ao pré-sal. Então, quando vem um golpe, por exemplo, essas empresas são desmontadas, as refinarias elas que estavam sendo construídas são paradas, e o Brasil torna-se um importador de gasolina que nós, inclusive, os dados mostram isso, né, na minha opinião. Os americanos tinham capacidade ociosa na exportação de gasolina, eles exportavam menos do que a capacidade deles permitia, o Brasil passou a ser o receptor disso daí. Né? Esse é um lado da história, ou seja, a questão americana, que aliás, a Vaza Jato já está provando isso, né? Ou seja, os diálogos do Deltan Dallagnol com as autoridades americanas por debaixo do pano demonstram ingerência externa no processo aqui da Lava Jato. O Sérgio Moro e o Dallagnol não chegariam aonde eles chegaram sem a espionagem dos Estados Unidos. Ou seja, que foi documentado pelo Snowden, inclusive, naquele filme e que se prova, o filme chama Snowden, inclusive, né? E que a Petrobras era uma das empresas alvo de espionagem dos Estados Unidos, e é do FBI que o Dallagnol e o Sérgio Moro recebem a maior parte das provas de que a Petrobras era envolvida em corrupção no Peru, na Venezuela, em alguns países da América Latina, né? É de lá que vem essas provas. Ou seja, a mesma coisa, por exemplo, do Sérgio Moro
nos Estados Unidos, decidir investigar a Google, a Amazon, não é? E pegar provas na rua, em Moscou, em Pequim, por exemplo, sabe? Você imagina o que aconteceria com o Sérgio Moro, né? Lá nos Estados Unidos, né? Aconteceu isso no Brasil. Então, existe esse elemento externo. E o elemento interno que eu vejo qual é? O governo Lula e o governo Dilma, eles mudam a regra do aumento do salário mínimo. Né? Então, passou a ser PIB, mas inflação do ano anterior. Isso faz com que o salário mínimo tenha aumento real aumento real. Não aumento somente da base da inflação. Ao lado disso, o Brasil ele começou a crescer a um ponto, pode-se falar da qualidade do crescimento, se é pelo consumo ou investimento. No caso aqui não importa isso. Isso é uma outra discussão. Mas o Brasil passa a crescer a um patamar em que em 2014 o Brasil teve o menor índice de desemprego da sua história, ao mesmo tempo que o país em 2013 teve o maior número de greves no país. Por quê? Porque a participação dos salários no PIB nacional aumentou muito. Isso levou o quê? A uma queda da lucratividade industrial. Então, o que me convence? Ninguém me convence que a Dilma caiu porque é por causa de pedalada fiscal, corrupção, né? Porque o Temer fez uma tramóia lá, traiu o Cunha. Não, a Dilma caiu porque o grande capital decidiu, a partir de uma unidade estratégica e tática, né, decidiu derrubar o governo. Porque não dá para continuar nosso capitalismo funcionando desse jeito, em que os trabalhadores continuam ganhando muito, avançando, e nós perdendo margem de lucro. Então tem que mudar isso daí. E quando muda o governo Dilma, não é mudar o governo Dilma. Muda-se, inclusive, o que eu chamaria de dinâmica de acumulação da economia brasileira. Ou seja, logo que o Temer entra, coloca o quê? Teto de gastos. Ou seja, o Estado não pode... O Estado, ele perde... Ele passa a ser criminalizado a sua ação na economia. Por quê? Porque quando o Estado ele interfere na economia, o que acontece? Ele gera emprego. Quando gera emprego, o desemprego baixo gera pressão sobre os empresários, que são obrigados a... Eles perdem poder de barganha com os trabalhadores. Então, o Estado não pode intervir na economia por causa disso. Não é porque o Estado é ruim, é ineficiente. O Estado não pode intervir na economia porque, objetivamente, o Estado, ele ao criar emprego, fortalece a capacidade de barganha dos trabalhadores. Então, ele cria um teto de gastos. Então, a ação estatal é criminalizada, até hoje. Como que ele cria emprego em setores estratégicos? Né? Não, gera demanda. Por exemplo, eu posso montar, por exemplo, um planejamento como um PAC, né? Então, vamos aqui montar, nós três aqui, eu, Petro e o Caio, né? Vamos encomendar 100 pontes, 2.000 quilômetros de ferrovias para o setor privado. Tá? Aqui no Brasil. O setor privado está com capacidade ociosa, então isso vai acontecer o quê? Vai induzir a utilização de capacidade, ou induzir a utilização de capacidade, vai se gerar emprego. E ao se gerar emprego, o que vai acontecer? Vai aumentar o poder de barganha dos trabalhadores. Você vai me perguntar, mas os caras são burros assim, mesmo tendo lucro, mesmo aumentando a lucratividade deles em tese, eles serem contra? Não, eles são burros mesmo. Né? Então o Estado intervém na economia gerando demanda para o setor privado. Tá? O que aconteceu é que teve aumento do salário mínimo acima da inflação e geração de emprego real na economia. Então isso colocou os empresários na parede. E encomendaram o golpe, né? Ou seja, alcançou sua unidade tática e estratégica, encomendou seu golpe, em que, além do teto de gastos, vem uma reforma trabalhista, em que as pessoas passam a trabalhar, a negociar diretamente com o patrão. Então ela pode negociar R$500 por mês, porque tem 13% de desemprego atrás dela, então pode negociar abaixo do salário mínimo. Né? Mas é aquele papo que a Dilma tinha deixado o país numa puta crise, e foi por isso que caiu e começou a ter revolta. Tu tá dizendo que o Brasil estava bem antes dela cair. Não, o Brasil estava... Primeiro que eu levo em consideração que a Dilma governou até 2014. 2015 ela já não governa mais. A partir de 2015 ela não governa mais. Quem falar para mim que quem governou o Brasil a partir de 2015 foi a Dilma, tá errado. Por quê? Porque todas as pautas que a Dilma mandava para o Congresso, elas eram atropeladas pelo Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha não deixava passar nada, porque ele controlava o Congresso. E criava as chamadas pautas bomba. Então, se alguém me disser aqui que a Dilma criou a crise de 2015, né, vai ter que me provar politicamente isso. Porque isso não é fato. Ela não governou o Brasil desde 2015 adiante.
ela passou a ser boicotada sistematicamente de governar o Brasil. Isso aqui, a miúde, eu tenho várias críticas, por exemplo, a decisões que o governo tomou. Eu tenho várias críticas aqui, não estou aqui para, sabe, mas falar que a crise que em 2015 que criou foi ela, não foi ela que criou. Ou seja, ela, por exemplo, ela teve que nomear, ela ganha as eleições em uma correlação de forças muito adversa. Então ela teve que entregar o Ministério da Fazenda para o Joaquim Levy. O Joaquim Levy é um ortodoxo. Então o Joaquim Levy, ele reduz o gasto público de uma vez só em 40%. Já acontece essa história no Flow. Ele reduz em 40% o gasto público. Isso gera uma queda absurda na demanda. Absurdo, o que gera desemprego artificial. Né? Uma queda, reduz o gasto público, você reduz demanda para as empresas privadas. Né? Ao mesmo tempo que se começa e se acelera a tendência de aumento da taxa de juros que começa em 2013. Ou seja, você aumenta a taxa de juros e reduz o gasto público. Você tem aqui um ingrediente para o início de uma barbárie. O que é barbárie? Desemprego em massa.